Uma vez mais, feliz sábado a todos. Estamos felizes de estarmos juntos aqui. É sempre bom e agradável. Eu gosto quando o tempo está nublado assim. Vocês gostam ou não? Muito, né? Não sei se é porque eu passei algum tempo ali no noroeste dos Estados Unidos, né? Portland, Seattle. Se eu não aprendesse a gostar do tempo assim, a gente não conseguiria viver lá, porque são 8 meses desse jeito e com chuva. Mas, de vez em quando, é bom ter um momentinho assim. Mas nós também sabemos que o sol faz muita diferença. Mas que bom que estamos aqui juntos, mesmo um dia atípico, né? Que para esse tempo do ano, esse season, estamos felizes porque Deus tem conduzido a nossa vida, tem conduzido a nossa história, e a gente tem certeza que o mesmo Deus que cuidou da nossa vida até aqui vai continuar cuidando, até que Ele venha nos buscar, nos resgatar, e aí sim, na presença dEle, tudo será perfeito. Nós estamos tendo o privilégio aqui. Eu, por exemplo, tive o privilégio de conhecer o Celso hoje, pela primeira vez. O Celso não é novidade aqui para ninguém, mas para mim é a primeira vez que a gente se encontra. Prazer, Celso, ter aqui, você aqui com a gente. Nós temos a Dália pela segunda vez aqui, tá certo? Você escutou ela cantando, você nem percebeu, mas ela não é brasileira, tá bom? Ela fala o português sem sotaque nenhum, mas ela não é brasileira. Está acompanhada das tias hoje. Na primeira vez ela veio com os pais e o irmão, hoje ela está com as tias. Como é que se chamam as tias? Como se chamam? Egla e Cleo. Ok. Bem-vindas, vocês. E vem lá de Phoenix, Arizona. Então, é um prazer recebê-los aqui conosco. Temos também, pela primeira vez, Eduardo e Chayane. Chayane ou Chayane? Chayane. Então, acertei. E eles têm uma bebezinha linda. Como é que chama ela? Melanie. Ok, então acabaram de mudar aqui para Corona, estão aqui pertinho da gente, visitantes. Olha lá, a Melanie dando um tchauzinho lá, olha. Sejam muito bem-vindos também, tá bom? Aqui é a casa de vocês. Mais alguém pela primeira vez? Hã? Ah, sim, a Isabela. Cadê a Isabela? Isabela, hey Isabela, welcome. Ela não está nem percebendo. Isabela, welcome. A gente, de vez em quando, gosta de fazer vergonha, né? Mas que bom que estamos aqui reunidos. Temos a Beth, depois de um bom período sem a gente se ver. Que bom que você está aqui, Beth. E o Henry também está aqui, mas o Henry também já não é novidade para ninguém. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Vamos começar no capítulo 23. Vamos começar no capítulo 23. Vamos falar sobre uma pessoa que Deus usou grandemente, ok? E você sabe que é assim que Deus faz. Deus usa as pessoas. Deus, ele poderia muito bem empregar os anjos nessa tarefa que a gente tem, que a gente recebeu das mãos dele. Nós temos como igreja uma missão muito especial, que é a missão de salvar pessoas, porque Jesus veio a esse mundo para alcançar os enfermos, ou seja, os pecadores, que somos todos nós. A igreja tem a mesma missão que Jesus teve nessa terra. Nós fomos enviados ao mundo por Deus para alcançar aqueles que necessitam receber o conhecimento de salvação e, mais uma vez falando, que somos todos nós. Então, nós que conhecemos, tivemos o privilégio de saber da nossa condição de pecadores e já reconhecemos essa condição. E buscamos em Deus essa solução para esse problema. Nós somos convidados por esse Deus a nos envolvermos no trabalho de salvar outras pessoas e sermos nós mesmos confirmados nessa salvação que Ele bondosamente e gratuitamente nos oferece. Então, Deus, ele usa pessoas. O personagem de hoje é alguém que foi grandemente usado por Deus. E num tempo muito difícil. Se você pensa que a decadência moral, espiritual, é uma exclusividade dos nossos dias, nós, se pensarmos assim, estaremos pensando errado.
porque desde que o mundo é mundo, nós sempre vimos, ou ouvimos falar, porque não estivemos lá presencialmente, mas nós ouvimos as histórias de momentos de terrível decadência espiritual entre o povo de Deus. E nós podemos, obviamente, perceber, por tudo que acontece ao nosso redor, que alguma coisa não está bem com o nosso planeta. E nós sabemos que o nosso mundo ele anda a passos largos para sempre apresentar uma surpresa. E geralmente essas surpresas são negativas em termos morais e espirituais. Nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 23, o verso 25, uma descrição acerca desse homem chamado por Deus para trabalhar num tempo de grande dificuldade. No verso 25 diz: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor. De que maneira? Parcialmente? Aí diz: se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. O que é que a Bíblia está dizendo? Que essa pessoa entregou-se a Deus de que maneira? De maneira completa, sem nenhuma reserva. Ele queria viver para fazer a vontade de Deus e de todas as suas forças. Olha só, lembram-se de Jesus falando como nós deveríamos amar a Deus? Como é que nós devemos amar a Deus, de acordo com Jesus? Toda a força, com toda a alma, com todo o nosso entendimento, não é assim? Então, essa era uma pessoa que, de fato, amava ao Senhor, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro igual. De quem nós estamos falando? Alguém já conseguiu identificar? Josias. Nós sempre falamos de Davi, né, como aquele grande rei da nação de Israel. Mas aqui diz que antes não houve semelhante e depois também não se levantou nenhum outro igual. E por quê? Porque tinha como princípio viver para o Senhor. Josias viveu aí entre 648 e 609 e ele morreu ainda muito jovem, com 39 anos de idade. Quem aqui está nos 39? Eu estou chegando em dezembro, olha só, muita gente aqui, inclusive o pessoal do Louvor, né, que fez um bom trabalho hoje. Todo mundo levantou a mão. Eu tenho 15 anos de diferença, sou 15 anos mais novo que meu irmão mais velho. Quando eu tinha 15, ele tinha 30, e eu olhava para aquele senhor de 30 anos de idade e eu sorria por dentro, né? Esse é um senhor. Hoje eu estou chegando já nos 39 e eu olho e digo, quão jovem era meu irmão, e eu não percebia, não é verdade? Josias morreu ainda muito jovem numa batalha contra o rei Neco do Egito, mas nesses 39 anos ele deixou a sua marca. A gente viu aqui que Josias ele teve uma missão muito especial, que obviamente lhe demandou muita coisa e lhe custou a vida, literalmente, porque se ele não fosse o rei, provavelmente, talvez ele não estivesse naquela batalha, ou não estivesse naquela batalha na posição em que estava, mas ele cumpriu fielmente, assim como um bom desbravador, ele cumpriu fielmente com a parte que lhe correspondia. E isso é o que Deus deseja para todos nós. Quando é que nós encontramos uma igreja vibrante, uma igreja ativa, uma igreja feliz, uma igreja que cresce? Quando é que nós encontramos? É quando nós encontramos pessoas que amam ao Senhor da maneira como Josias amava e pessoas que entendem que são parte de um todo. E quando todo mundo faz a sua parte, o todo se torna vigoroso e forte. Algum tempo atrás eu estava privado de andar com um dos meus pés. Desde novembro do ano passado, que todos os dias eu sou lembrado que eu tenho um pé direito, porque todo dia ele dói. E eu me lembro dele. Mas eu estava privado, e obviamente tudo muda, não é verdade? Quando nós estamos privados de alguma parte, de algum membro do nosso corpo. Podemos adaptar, podemos conviver com a limitação, com a dificuldade, ter uma vida produtiva, mas sempre vai estar nos faltando alguma coisa. Assim é na igreja. Nós devemos entender que nós somos parte de um todo, somos membros uns dos outros, e cada um cumprindo fielmente a parte que lhe corresponde,
o inimaginável é possível. Porque Deus não conhece impossíveis. Nós sabemos o que é impossível para nós, mas para Deus não há impossíveis. Quem imaginaria de que aos 26 de agosto de 2023, nós teríamos um clube de desbravadores funcionando na nossa igreja? Não é verdade? Eu estava essa semana pensando, quem diria, algum tempo atrás, que nós teríamos um clube de desbravadores na nossa igreja? E hoje nós temos. E por quê? Porque várias vidas se juntaram, fizeram um compromisso de dedicação, estão fazendo a coisa acontecer. Olha só que bênção a gente tem lá, eu vou falar baixinho para eles nem perceberem quem está falando deles. Estão lá no fundo. Que bênção a gente tem na nossa igreja, não é verdade? Que missão maravilhosa o Senhor nos concedeu. Josias recebeu uma situação muito difícil para ele. E é justamente por isso que a vida dele se torna tão inspiradora para a gente. Porque os tempos em que Josias vivia era de extrema escuridão, era uma decadência, uma corrupção espiritual sem tamanho. Nós, melhor dizendo, talvez nunca experimentamos ou tivemos uma visão de uma situação tão drástica em meio ao povo de Deus, como nos dias de Josias. Josias estava convivendo com um povo completamente corrompido. Um povo que havia se corrompido, não assim do dia para a noite, mas era um processo já de muitos e muitos e muitos anos. Imagine reverter um processo de muito tempo, de décadas e, quem sabe, século. De fato, a situação que Josias recebeu foi muito difícil. Mas vamos ver quando que começou a história de Josias, ok? Josias é neto de um homem chamado Manassés. Vocês já ouviram falar em Manassés? Nós temos referências de Manassés na Bíblia e nós sabemos que a vida de Manassés foi uma vida terrível, matou muita gente inocente, foi uma pessoa sanguinária, injusta, fez tudo o que era de perverso aos olhos de Deus. Então Manassés já não é rei e assume em seu lugar o seu filho Amon. E ficou ali tão pouco tempo, meses, alguns meses apenas. E numa conspiração de seus próprios serventes ali, ele acabou sendo assassinado. E aí surge a figura de Josias, pela primeira vez, agora no capítulo 22, no verso 1 e 2, nós encontramos quando Josias se torna rei. E diz assim, tinha Josias 28 anos, é isso? Não, ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Olha a referência que a Bíblia usa para falar sobre a ancestralidade de Josias. Não menciona aqui seu avô, não menciona o seu pai, mas menciona o seu pai, a sua referência, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E para terminar diz, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. O que é que estava passando nos dias de Josias? Todos os líderes, a começar pelos reis anteriores, e assim permeou toda a sociedade, todo mundo se havia corrompido na adoração a Deus. As pessoas haviam se entregado a cultos estranhos, haviam se entregado a rituais pagãos, haviam se dobrado diante de outros deuses, deuses falsos que exigiam deles coisas terríveis. Dentre o povo de Deus estava a adoração ao deus Moloque. Todo mundo sabe o que é que acontecia, qual era o sacrifício que se requeria aos adoradores de Moloque. Vocês lembram qual era? O sacrifício de quê? De filhos. Então, se sacrificavam crianças aí. Imagine a que ponto chegou o povo de Deus para considerar isso normal, para considerar isso como algo comum e aceitável. Nós sabemos da influência e da importância do templo de Jerusalém para a adoração do povo de Israel. Ali foi o lugar que Deus mandou construir para que o nome dele fosse exaltado, para que o nome dele se tornasse conhecido. Se nós fôssemos ao templo de Jerusalém, nos dias de Josias, ao entrar no templo,
nós veríamos ali muitos cavalos. Esses cavalos haviam sido dedicados à adoração do sol. Cavalos, carruagens. Nós iríamos encontrar recâmaras preparadas para os prostitutos cultuais, onde se praticavam orgias em adoração a esses deuses. Se nós fôssemos lá, nós encontraríamos postes ídolos, nós encontraríamos adoração ao sol, às estrelas e aos planetas. A criatura sendo adorada em lugar do Criador. Mas não era somente o templo de Jerusalém que estava abandonado e corrompido por tanta abominação. Se você passeasse aos arredores de Jerusalém, nas cidades vizinhas, nos altos você encontraria altares a deuses estranhos, você encontraria toda sorte de idolatria. Esse era o tempo em que vivia Josias. Quando a Bíblia menciona as origens de toda essa perversão, de toda essa corrupção, remonta ao tempo de Salomão, quando Salomão começou a levantar altares a outros deuses. Fala de seus antepassados, os reis de Israel, os líderes da nação, corrompidos e corrompendo o povo. Porque vocês sabem que um coração corrompido, ele dificilmente não vai ser um coração corruptor. Quando nós corrompemos, permitimos a corrupção entrar no nosso coração, geralmente nós pensamos, estou fazendo mal a mim mesmo apenas. Mas não vai demorar, até que as influências das nossas decisões comecem também a afetar outras pessoas. Era essa a situação do povo de Israel naqueles dias. Qual é a condição do cristianismo em nosso tempo? Nós poderíamos pensar nisso. Nós temos muitos desafios. Nós temos desafios de conviver com o diferente, e ao mesmo tempo em que nós entendemos que são formas de vida, são adorações, são decisões que se tomam que nós não concordamos, e como é que nós convivemos com isso sem permitir que isso essencialmente altere a nossa adoração a Deus. Nós temos muitos desafios como cristãos e nesse tempo em que nós vivemos. Nós somos influenciados culturalmente, nós somos afetados por outras culturas, por outros pensamentos religiosos, nós somos afetados por correntes de pensamento, nós temos que lidar com tudo isso. Hoje em dia se pratica algo que nós chamamos de sincretismo, o sincretismo religioso, que é a mistura de religiões. Se você visitar a cidade de Salvador, você vai ver o sincretismo religioso ali, talvez de uma maneira dentro do cristianismo, né, aquilo que nós conhecemos melhor, você vai ver a ideia do sincretismo, religiões que se fundem, mesmo que não tenham essencialmente a mesma diretriz. As pessoas naquele tempo cederam a uma tentação que nós também passamos hoje. Nós hoje somos tentados todo o tempo de vermos a Deus como não sendo suficiente para resolver a nossa vida. As pessoas naquele tempo, eu me pergunto por que elas adoravam outros deuses? Por que se entregavam a esse tipo de adoração que a Bíblia dizia não vá nessa direção? E eu fico me perguntando. E a resposta que eu encontrei, uma das respostas, foi a de que era uma ideia de que Deus não era suficiente. Você entende isso? Deus, ele não é suficiente, então eu agrado também a outros deuses para que eu possa ter tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo. Então, como Deus não vai me dar tudo o que eu quero, então eu vou lá e agrado outros deuses. Como Deus não vai me proteger todo o tempo, eu preciso também agradar outros deuses para tornar a minha vida mais segura. Essa é ou não é uma tentação para nós hoje? De olharmos para Deus e não vermos um ser que é todo e suficiente para nós, para nos proteger, para nos guiar, para nos dar aquilo que nós precisamos. E de alguma forma, talvez a gente não levante um ídolo, talvez a gente não tenha um outro Deus, mas de alguma forma nós nos tornamos Deus e nos colocamos no lugar dele, assumindo a direção da nossa vida, de acordo com os nossos pensamentos. É uma tentação. A idolatria é uma tentação para todos nós, porque a idolatria
não é simplesmente agachar-se diante de uma imagem construída, mas idolatria é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus. Quando Josias assumiu o reino, ele era apenas uma criança, 8 anos de idade. Eu creio que aqui a gente não tem nenhuma criança com 8 anos de idade, não é verdade? 8 anos de idade com a responsabilidade de ser rei. O que é que fez esse menino? Obviamente ele recebeu ajuda, tinha ali seus consultores, tinha ali seus orientadores, mas esse menino, ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus. O conhecimento de Deus, naquele tempo, se havia perdido há muito tempo. Não era muito clara a vontade de Deus para as pessoas naqueles dias. As coisas não faziam muito sentido. Mas mesmo assim, com o conhecimento que tinha, ele então buscou a Deus. E depois de 12 anos de reinado, ele começou um processo de purificação no reino. Ele percebia que as coisas não estavam de acordo com a vontade de Deus, e ele então começou esse processo de purificação. No 18º ano do reino, ele deu uma ordem muito especial. Olha, o templo do Senhor está abandonado, precisamos reformar esse templo. E nós encontramos aqui, nos versos 3 em diante, que diz, lá no 18º ano de seu reino, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Ele então começa um processo de reforma física do templo, coloca pessoas com essa missão de construir, de reconstruir o templo, de reformar, mas ele não estava satisfeito apenas com a reforma das paredes do templo. Ele também queria mais, ele queria uma reforma espiritual. Então, nessa reforma do templo se encontrou um livro que há muito tempo havia sido perdido. Que livro era esse? O livro da lei. E então se levou ao rei e foi lido diante do rei. E agora o rei não... Ele tinha um conhecimento mais profundo, mais vasto, acerca da vontade de Deus, qual era o querer do Senhor para o seu povo. E naquele momento que ele escuta que a vida do povo, agora ele tem a prova de que a vida do povo estava completamente fora da vontade de Deus, a reação que ele teve foi rasgar suas vestes e cair em humildade diante do Senhor para pedir misericórdia. A palavra de Deus foi encontrada. A palavra de Deus foi encontrada. As Bíblias, em nossos dias, estão disponíveis. Nós podemos encontrar Bíblias em uma infinidade de línguas. Nós temos Bíblias em diferentes versões. Nós temos Bíblias que têm auxílio de estudos. Temos referências para estudar a Bíblia e entender melhor. Mas a grande pergunta de hoje é: que papel tem a Bíblia na tua vida? Qual é a importância que a Bíblia tem recebido na tua vida? Nós sabemos que quando não há profecia, o que é que acontece com o povo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Quando não há profecia, o povo se corrompe. Quando a palavra de Deus não se manifesta, o que é que há no meio do povo? Corrupção. A palavra de Deus havia sido perdida e a corrupção estava por toda parte. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, o que é que acontece com a gente? Nós somos diferentes, somos super seres humanos que podemos viver sem o conhecimento da palavra do Senhor? Nós não somos. Eu tenho experimentado isso na minha própria vida. Os momentos que eu me tornei negligente em relação à Bíblia e seus princípios foram esses momentos que eu me vi em sérios problemas. Problemas espirituais. Foi aqui que eu percebi o meu coração com algumas revoltas. Quando eu fui
me afastando da palavra do Senhor. Às vezes a gente tem algumas fases da vida que a gente não quer muito ouvir a palavra de Deus. Talvez aí comece o nosso processo de separação de Deus, de apostasia. Hoje nós vivemos numa cultura secular e que impõe o secularismo. Nós vivemos numa cultura individualista. E nós sabemos que a Bíblia fala de uma maneira bem diferente. A Bíblia fala de uma religião que não é baseada simplesmente em rituais, mas é uma religião que permeia a vida por completo. Sabe, uma religião, uma relação com Deus que afeta todos os tentáculos da nossa vida, todos os braços, todos os ramos, todas as áreas da nossa existência. Mas parece que a gente tem mantido algumas dessas áreas para o nosso uso particular e diz, Deus aqui não toque. Nós vivemos num contexto de pluralismo religioso. E como eu disse, nós temos que conviver com essa pluralidade. E essa pluralidade, ela certamente vai nos afetar. De alguma maneira, ela vai nos afetar. Nós vivemos num tempo em que a tecnologia tem tomado lugar em tudo na nossa vida, né? Estava conversando ali com os jovens, e louvado seja Deus pelos jovens que a gente tem, tá? Estava ali na classe dos jovens na escola sabatina, e eles falando sobre esse tipo de atrapalho que existe dentro das famílias hoje em dia, não é verdade? Muita tela, muita tecnologia na hora errada, afastando pessoas ao invés de conectar, ao invés de ligar. Digo louvado seja Deus por nossos jovens, porque todas as vezes que eu sento para conversar com eles sobre temas da Bíblia, eu percebo sede neles. Eles têm vontade de conhecer a palavra de Deus, saber o que é a palavra de Deus, qual é a vontade do Senhor. Nós vivemos num tempo de globalização, nós vivemos num tempo de novidades no campo religioso, nós vivemos num tempo em que muita gente aponta a ciência como inimiga da nossa fé. Engraçado que, ao mesmo tempo que alguns veem a ciência como aliada da fé, encontram nos mesmos dados, alguns encontram nos mesmos dados uma inimizade entre ciência e fé. E nós começamos a preencher assuntos da Bíblia com aquilo que o mundo hoje considera como sendo verdade, como sendo normal, como sendo aquilo que tem que ser aceito. Às vezes a palavra de Deus não dá nenhuma brechinha. O texto bíblico em si não dá nenhuma brecha para a gente acreditar em algumas coisas. Mas como todo mundo está dizendo que a gente tem que crer, a igreja vai sofrer essa influência, em algum momento vai ceder em alguns pontos. Pós-modernismo, hoje chamam até de pós-verdade, né? O tempo em que nós vivemos. Uma coisa certa é que quando a igreja, o povo de Deus se corrompe, é porque as influências de fora encontraram vazios no meio do povo. Não foi um processo assim forçado. A igreja deixou alguma brecha em algum ponto e aí os conceitos que são estranhos à Bíblia, eles entraram. OK? Assim passou na Idade Média e nós vemos os efeitos de tudo isso acontecendo hoje. Josias, ele tomou uma decisão dura. Ele ordenou que todos aqueles altares construídos a outros deuses fossem removidos do povo de Deus, do lugar onde se adorava o Senhor. Começou a reforma no templo, derrubou todos os altares, expulsou os prostitutos cultuais, já não havia espaço para eles ali, os cavalos foram removidos, os postes ídolos quebrados, e assim ele começou uma reforma que abrangeu toda a extensão do seu reino. Ele acabou com tudo isso, porque ele encontrou a palavra de Deus e via que aquele era um caminho de morte, que não era o melhor para o seu povo. Eu vou voltar na minha pergunta. Nós já conhecemos a história de Josias, sabemos a reforma que ele operou, e vou fazer algumas considerações.
Outro dia eu estava conversando sobre as coisas do universo. E eu estava fazendo uma comparação. Os povos antigos me impressionam porque eles navegavam, eles se orientavam através do estudo dos astros celestiais, não é assim? Como é que aqueles povos que viviam nas ilhas aqui do Pacífico, como é que eles chegaram em outros lugares? Eles eram corajosos, mas eles também estudavam, eles sabiam se orientar pelas estrelas. Então faz muito tempo que nós olhamos para o espaço para encontrar algum conhecimento, não é verdade? O que é que aqueles povos podiam conhecer acerca das estrelas se eles não tinham nenhum recurso como nós temos hoje? Hoje nós temos recursos, né, como as lunetas, os telescópios, né? E outro dia eu estava lá em Seattle, num dia raro de noite clara, né, sem nuvens nenhuma, e eu cheguei na casa de um pessoal para fazer uma visita e encontrei o pai e os filhos do lado de fora com um telescópio, né? E eles estavam lá observando ali, brincando, e eu perguntei: o que é que vocês estão vendo? Aí eles falaram: eu estou vendo Saturno. Já viu os anéis de Saturno, pastor? E eu disse: não, nunca vi. Não, assim, só em imagens, né? Mas assim, pela. E é possível ver? E ele disse: olha, só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui. Ele começou lá a ajustar, e quando eu olhei ali naquela luneta, né, que eu vi os anéis de Saturno, aquela bola com aqueles anéis ao redor. E eu não sabia que dava para ver assim com o equipamento que a gente pode comprar, né? E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu disse: cara, você fez o meu dia aqui, eu estou feliz demais por isso. Eu pensava que nunca ia conseguir ver isso com os meus olhinhos, né? Que a terra há de comer. Mas eu vi os anéis de Saturno. Eu não sei muita coisa sobre os astros, sobre o universo. Eu não conheço muita coisa. Mas eu fico pensando, aquelas pessoas lá atrás que estudavam os astros, imagina se tivesse esse tipo de recurso. Eles iam conhecer muito mais. Imagine se a gente falasse para os antigos que um dia nós teríamos o Hubble, né? O telescópio superpotente, que já foi tornado obsoleto e agora nós temos um novo telescópio, o mais poderoso que a humanidade viu até o dia de hoje, que é o James Webb. E eles podem analisar lugares longínquos, né? Dizem que conseguiram fotografar a luz que veio de 13 bilhões de anos atrás. E a gente fica pensando quanto conhecimento novo, né? Quanto conhecimento. A gente pode conhecer Deus de muitas maneiras. Como diz o livro de Hebreus, Deus se manifestou às pessoas de muitas formas. Ele se manifestou através de profetas, ele falou ao povo de muitas maneiras, ele falou ao povo por meio da natureza, porque a Bíblia diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus. Deus se manifestou através da consciência das pessoas. Deus se manifestou através do comportamento dos povos. Deus se manifestou de muitas maneiras ao longo da história. Mas diz esse mesmo texto de Hebreus que nos últimos dias Deus se manifestou de uma maneira toda especial através de quem? Através de Jesus Cristo. Como nós conhecemos Jesus? Nós podemos conhecer Jesus a partir do relato de outras pessoas, mas nós temos uma fonte de conhecimento de Cristo Jesus. Qual é a fonte de conhecimento que nós temos de Cristo Jesus? É a palavra de Deus. Jesus é a nossa fonte de salvação, de correção, ele é o nosso modelo, ele é aquele que nos anima quando estamos desanimados. Jesus é o nosso tudo. Quando nós não usamos a Bíblia, é como se a gente estivesse querendo conhecer Deus como os antigos conheciam o espaço, apenas observando o que era possível ver daqui. Mas quando a gente vai para a Bíblia para conhecer Deus, esse aqui é um recurso maravilhoso. Isso aqui é o nosso telescópio para entender um pouquinho melhor acerca de Deus. Da mesma forma que nós hoje temos o recurso como James Webb para observar o espaço. E tudo que a gente vai descobrindo, apesar de ser muita coisa, a gente ainda entende que existe muito mais que ainda está oculto. Assim também é quando a gente estuda a palavra de Deus acerca do Senhor, e a gente vai estudando, a gente vai entendendo, mas a gente sempre sabe que existe ainda muito mais que a gente ainda vai entender um dia. Eu quero fazer um apelo para você.
Não sei se a condição da tua vida espiritual, da tua família, não sei como é que está. Não sei se era semelhante ao povo nos tempos de Josias, não sei se é um pouco menos, um pouco mais. Não sei como é a tua condição, porque isso é uma avaliação que somente nós podemos fazer acerca do nosso coração com Deus. Mas uma coisa que eu quero te pedir é que traz de volta a Bíblia para a tua vida. Traz de volta a Bíblia ao conhecimento. Lê mais a Bíblia. Conhece mais a Bíblia. Estuda mais essa palavra. Jesus disse, olha, eu tenho muito mais para falar para vocês, mas vocês ainda não podem entender. A gente sempre vai conviver com essa ideia de que nós não conhecemos tudo, mas isso não nos tira o privilégio de podermos estudar algo que fala acerca desse Deus. Eu quero te chamar a um reavivamento espiritual de verdade. Quero te chamar para a gente experimentar aquilo que passou nos dias de Josias. Você diz assim, mas pastor, vai fazer diferença? Ali disse que Josias, antes dele, foi tudo mal. O filho dele que assume já começa a fazer as coisas mais outra vez. Mas uma coisa é certa, o nome de Josias ficou marcado, registrado na história do povo de Deus, como um homem temente ao Senhor, que cumpriu a sua parte. Não importa o que o outro vai fazer, não importa o que o outro vai pensar, não importa o que o outro vai decidir, o que importa é a decisão que eu tomo, aquilo que eu faço com as oportunidades que Deus me deu. É isso o que de fato importa. Porque a nossa vida, assim como a de Josias, a nossa vida também está sendo registrada em livros. Vocês lembram disso? Nossa vida também está sendo registrada em livros. O que vai ficar marcado na nossa história? Esse aqui foi alguém que amou o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ou foi alguém que praticou o que era mal perante o Senhor, porque foi negligente com a sua palavra. Deus quer vida e prosperidade para a nossa igreja. Nós vamos começar a reforma do nosso prédio lá, né? A gente vai precisar da ajuda de todo mundo para poder realizar essa obra. Mas uma coisa é certa, nós podemos ter paredes cobertas de ouro ali, mas se o nosso coração não for como o coração de Josias, nós não poderemos cumprir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero uma igreja que cumpra a sua parte. Eu quero uma igreja que faça diferença nessa vida. Eu quero uma igreja que aquilo que tiver ao seu alcance, aquilo que tiver na sua influência, que Ele transforme as coisas ao seu redor. Transforme as nossas vidas, que aqui seja um lugar, um ambiente que a gente possa experimentar essa transformação, essa ajuda mútua. Eu sou bom numa coisa que você não é e você é bom em coisas que eu não sou. Você é forte numa coisa que eu sou fraco. E assim a gente ajuda, o teu exemplo me ajuda, o meu exemplo te ajuda. E é isso que a gente precisa ter. Pessoas com o coração reformado, pessoas com o coração cheio da palavra de Deus. E a gente vai ver muitos milagres ocorrendo através das mãos desses discípulos aqui. Eu confio em vocês, porque eu sei que com vocês está alguém que não pode errar, alguém que não falha e alguém que não mente, que é o nosso Deus. Se Ele disse, vem viver comigo, Ele vai te dar condições para isso. Não tem medo de tomar a decisão que precisa ser tomada. Deus vai te dar condição de cumprir aquilo que Ele te chama a fazer. Que Deus te abençoe grandemente. Eu peço a Deus que Ele encha, em primeiro lugar, o meu coração, porque a reforma começa em mim. A reforma começa em mim. Vamos orar? Vamos então cantar e depois nós oramos. Pode ser? Vamos cantar ao nosso Deus. Convido vocês a ficarem em pé uma vez mais. Vamos adorar o nosso Pai Celestial. Ó Senhor, em minha vida, ser quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça
Em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar. Eu quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Meu Senhor, permaneça em mim. Meu Senhor, permaneça em mim. A gente permanece cantando, se quiser, continua. Isso é para eles aprenderem que existe uma diferença entre o abrigo vocal e o asilo vocal. Nós já sofremos um pouquinho de esquecimento, é hora de parar. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, uma verdadeira reforma só pode ocorrer quando corações se unem. Assim nós vimos na tua palavra um pouco da história de Josias, do povo do seu tempo. Ele iniciou uma reforma, mas só foi possível porque outros corações fiéis se uniram ao coração dele. Só foi possível porque houve pessoas que financiaram a reforma do santuário, do templo, porque houve pessoas que se comprometeram em trabalhar para ti, Pai. Hoje nós, depois de tanto tempo, depois de tantos anos, nós estamos aqui dispostos a ver os efeitos dessa reforma espiritual em nossa própria vida. Nós sabemos que a reforma começa em nós, mas como é bom termos corações no mesmo propósito ao nosso redor. Por isso nós te agradecemos pela existência da tua igreja. Aqui milagres vão acontecer, aqui milagres têm acontecido, e nós sabemos que o Senhor vai continuar operando através de nós. Que o Senhor purifique o nosso coração, que o nosso coração seja somente teu, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Desbravadores, 7 horas estaremos iniciando o nosso trabalho e vai ser uma noite de muita alegria com todo mundo lá.